Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. Gente Daqui, esse programa que está sempre trazendo pessoas da nossa comunidade para contar um pouquinho da história delas e também a história de São Luís e região, porque não existe história sem pessoas. São as pessoas que fazem a história acontecer e através delas, das memórias, que nós podemos revisitar o passado e entender como que o futuro está hoje como está. E hoje eu tenho um grande prazer, uma grande honra de receber no Gente Daqui, aqui do meu lado, ela que acaba de receber em setembro uma homenagem da Câmara de Vereadores por todos os trabalhos realizados com o conjunto musical Irmãos Borges. Ela é Dona Irenita Borges Ilchen. Dona Irenita, boa noite. Seja Boa noite. bem-vinda. Muito obrigada por a senhora ter aceito esse convite e estar aqui comigo hoje para contar um pouquinho da sua história. Imagino, é um prazer muito grande, viu? Estou muito feliz. Espero que eu possa atender o teu chamado direitinho. Ah, com certeza vai. Dona Irenita, a senhora ganhou, né, em setembro, recebeu, Sim, representou, né, os irmãos Borges isso. nesta homenagem, nessa honraria que foi a Comenda, né? Sim. Através de tudo que vocês fizeram para a música missioneira, né? Como é que foi, Dona Irenita, essa homenagem que a senhora recebeu? Olha, Leisline, foi um prazer muito grande. Fiquei muito honrada com tudo, né? Tu assististe às Sim, eu estava homenagens lá. todas, foram muito bonitas. Eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, eu me emocionei demais. Eu não Uhum, pude fazer muito porque não tinha condições. sim. Porque eu sinto, o Luiz Carlos Borges não está mais aqui para ter recebido Sim. junto, né, tudo, porque para quem não sabe muito sobre o que foi o conjunto Irmãos Borges, enfim, um todo do conjunto do começo até terminar, né, que daí depois só seguiu em solo o Luiz Carlos Borges, né? Uhum. O resto todos foram casando, outros por um motivo por outro, e aí o conjunto foi se desfazendo, né? Mas foi muitos anos o conjunto. Ah, do início até o fim, foi muito Foi tempo. muitos anos. E Dona Irenita, nós lhe trouxemos aqui porque a gente quer saber essa história, né? A gente poder gravar isso e deixar isso registrado. Uhum. Como é que é o início da família Borges? Aonde que vocês nascem? Da onde que vocês são naturais? Ah, isso aí é uma boa pergunta, viu? Porque até hoje, mesmo que a gente muito explicasse, muito contasse aonde a gente se apresentava, mas parece Uhum. que o pessoal não entendia, Uhum. não sei por quê. Nós somos naturais de Santo Ângelo. Uhum. Santo Ângelo. A gente depois veio, muito mais tarde, morar aqui em São Luís, Uhum. né? E quase que São Luís é mais Nossa terra do nossa que terra do que Santo Santo Ângelo. Ângelo, porque a gente pouco conviveu com Santo Ângelo, Uhum. sabe? Só depois, mais de um tempo que daí nós estávamos com o conjunto bom, famoso e tal, tocando e tal. Assim, ó, aí a gente ficou muito chegado a Santo Ângelo, Uhum. porque eles nos levavam assim, sempre, sempre, volta e meia, os dois CTG e tudo, né? Estavam sempre lá. Assim, sempre lá. Então, era muito bom. Mas teve até uma vez que um cara que escrevia no jornal até disse assim, ó, botou uma nota no jornal Uhum. dizendo que não sei quem havia falado que Sim. Luiz Carlos Borges havia dito numa ocasião que não era filho de São Luís Uhum. e não sei o quê. E eu comecei a ler aquela. Digo, mas escuta, o que é isso aqui, meu Deus? Mas como é que o cara ia mentir se ele disse isso? Sim. Ele não é filho de São Luís, ninguém é, nem Antônio, nem Albino, nem Hernando, nem ninguém, Todos nem nasceram eu, em Santo ninguém, Ângelo. todo Santo Ângelo, né? Uhum. Aí eu fiquei nos nervos, assim, fiquei chateada do pessoal ouvir uma coisa tão. Que é real, mas que as pessoas não entendiam, Que como eu se não fosse um entendi. desdenho a São Luís, né? Assim como se nós tivesse, Sim, né, renegando São Luís. renegando São É, e Luís, não era sendo que isso. nós era tudo aqui. Sim. Olha, te digo, mas foi muito triste, eu fiquei muito chateada. Aí eu peguei
e disse, o que eu vou fazer para poder explicar isso? Para isso. explicar um pouco, porque eu tô nervosa, tô chateada com Sim. isso que eu vi do jornal, do jornalista fazer isso. Sim. Digo, então por que não veio falar comigo? Por que não veio me perguntar realmente a Sim. história, como é que era? Poderia ele ter feito uma coisa mais bonita. Sim. No fim, ficou aquilo e foi muito chato. E daí eu liguei para o seu Iso e disse, seu Iso, o que eu faço? O senhor que é o diretor me dá um apoio aí, porque está totalmente errada essa nota. Digo, porque nenhum dos filhos do velho Borges é filho de São Luís, ninguém é. Como é que nós vamos mentir? E aí até vou encurtar um pouco para não ficar muito assim, ó. Aí, dali poucos dias, tinha um show grande no CTG Galpão de Estância e encheu de gente para aquele show, não me lembro o que era agora no momento. E nós estava tudo lá e o fulano esse que tinha falado estava sentado bem nas primeiras carreiras. Eu digo, que bom, hoje tu vai ouvir. Porque eu pensei em ligar para ele, explicar as coisas, né? Mas depois eu pensei, para quê? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Tá. Aí falei com o seu Iso, como te disse, ele também me ajudou um pouco e tá, deixa assim, um dia a gente esclarece. Tá. E eu liguei para o Mano e contei, né? Mano, saiu essa nota assim no jornal, eu fiquei chateada e tal, porque nesse dia que tu falou isso, tu não estava mentindo, mas para quem está ouvindo pensa que tu estava mentindo. Digo, isso não pode ficar assim, eu quero esclarecer, eu vou esclarecer. Aí ele disse, Mana, não fica nervosa assim, deixa para mim. Vai chegar a hora direitinho de eu esclarecer. Aí foi tão bonito, Leslie, né, viu? Nós tudo lá no CTG, e daí chamaram ele para falar. E aí ele falou, ele disse, foi levando, foi abrindo o caminho até chegar lá. Porque isso ele tinha uma cancha muito boa, né? Aí, digo, tá, então ele vai esclarecer. Aí ele começou a falar e falou, né? Ele disse, eu sei que tem alguém aqui que está me aplaudindo agora, que fez um comentário assim, chato para mim, porque as pessoas que estão ouvindo e o jornal, a quantia que sai, circulava, né? A quantia que o nosso jornal era bem aceito em toda a região, todo o Rio Grande, principalmente, né? Daí ficou chato porque vão entender que eu estava rejeitando São Luís. E não é verdade. Mas eu quero que essa pessoa escute bem o que eu estou dizendo para saber. Por que não procurou a Irenita e não conversou com ela? Não perguntou o que tu podia pôr? Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, eu quero esclarecer, e deu uma risadinha assim, disse, para não deixar muito chata essa conversa, que uma coisa que ninguém pode fazer, nem a minha e nem a tua mãe e nem a de ninguém pode fazer, é ir ganhar uma criança e ter que escolher ou esperar para nascer, tem que esperar escolher o lugar que quer nascer. Eu não pude fazer isso. E ninguém pode. Então eu quero que tu entenda que eu nasci em Santo Ângelo, como todos os meus irmãos. Aí eu já tinha, o que o Luiz Carlos tinha, eu acho que quase uns 6 anos por aí, que ele veio morar, que nós viemos morar em São Luís. E, dona Irenita, daí vocês moravam na cidade ou vocês moravam numa localidade em Santo Ângelo? Nós morávamos em São Lourenço, muito tempo em São Lourenço. Não, mas em Santo Ângelo vocês moravam Santo na Ângelo, cidade? não, nós morávamos assim, o interiorzinho. No interior de Santo Ângelo. Uhum. Aí vocês vêm de lá, então todo mundo já era mais grandinho. Qual é a diferença de idade, por exemplo, do seu Antônio pro Luiz Carlos? O Antônio, deixa eu ver, o Antônio, se tivesse vivo agora, teria 82, 84, por aí. E então, de 35 por aí. 35 por aí. E daí o Luiz Carlos faleceu há 2 anos com 70, né? Então eles tinham em torno de
São uns 18 anos mais ou menos de diferença. Agora eu vou eu falhar não na tenho, matemática. Vamos falhar, mas igual, eles já eram grandinhos e daí vocês vieram para sim, São Lourenço, viemos para São nessa Lourenço. região de São Lourenço e Laranja Azeda, ali, Tudo ali, nessa região. Uhum. E aí, vem o seu pai, a sua mãe, todos vocês, todos nós. para trabalhar na lavoura. Do quê? O pai nunca... ele trabalhou na lavoura quando nós todos éramos pequenos. Uhum. O pai nunca foi muito de uma área só, sabe? Sim. Eu que eu me lembro do pai era na lavoura, assim, quando eu comecei a me tornar, de entender as coisas, né? Uhum. Daí ele era na lavoura. E os meus irmãos já se criaram tudo pequenininho, indo junto para a lavoura com o pai e tudo, sabe? Uhum. Assim. Aí depois, eu não sei o que aconteceu, eu me falha bastante, porque não sei o que aconteceu, que o pai mudou resolveu. Tinha uns fazendeiros fortes onde nós morávamos, que eram muito amigos do pai e sempre estavam ajudando, sabe? Tudo. Uhum. Então, eles ajudavam o pai, porque a gente era uma família pobre, né? Sim. De baixa renda, sabe? Trabalhava, como diz o gaúcho, né? Trabalhava de dia para comer de noite. Para comer de noite. Com 7 filhos, tu já viu, né? Aí, e assim foi indo. Depois o pai mudou para carreteava. Como naquela época... Com carreta de boi. Tudo muito distante. Era dias para ir numa fazenda, levar as coisas, sabe? Sim. E o pai fazia isso. Aí quem acompanhava ele era o Antônio, meu irmão mais velho. Era mais velho. Daí, depois já o Hernando começou também. E daí, o pai ficou tempo. Ele pegava assim, tinha o fornecedor que dava tudo, sabe? E o pai enchia aquela carreta e ia nas fazendas entregando, vendendo, fazendo tudo. Sim. Dona Helenita, e daí, aonde que nasce a veia musical da família Borges? Porque nós conversávamos antes, né? São 7 irmãos. Sim. E os 7, né, tinham o dom da música, de cantar, de tocar algum instrumento. Nós falávamos que a Dona Maria que sabia, mas que não pendeu muito para esse lado, né? Que é a mãe do Binho, do Erlon e da Renata, né? Da Graciane. Da Graciane. Mas ela tem essa... também mas tinha se ela essa quisesse, veia, ela também poderia, né? Porque ela cantava muito bem. Da onde que nasce, Dona Helenita, essa veia? Assim, ó, então, desde pequenininhos, todo mundo chegava à tardinha em roda do pai, todo mundo em casa, e o pai tocava para nós. Tá? E ali a gente fazia que cantava e funcionava, aquela coisa, a barulheira toda, né? E o Luiz, então, era, meu Deus do céu, era o primeiro que se posicionava na frente para cantar, para fazer alguma coisa, né? E daí o pai tocava, nós cantava e dançava e tudo. E todo mundo gostando, e todo mundo cada dia querendo mais e mais. E o pai, como gostava, se criou com músicos bons que davam força para ele, sabe? Que ensinaram praticamente ele a tocar o que ele sabia. Daí o pai dava uma força para nós que, meu Deus, às vezes ele largava a mão de tudo para nos ajudar. E ali foi indo, foi nascendo, até que quando foi um dia ele disse, pai, eu vou precisar comprar uma gaita porque eu quero aprender a tocar. Foi o Hernando daí, né? E daí o Antônio já tinha comprado um violão, parece. Não me lembro bem se foi primeiro ou foi depois. E daí pegaram lá e passavam dia e noite ensaiando e cantando junto e fazendo de conta que estava tudo muito bonito. E foram indo. Quando nós vimos, o conjunto estava formado. Todo mundo cantava e todo mundo... E daí, esse primeiro conjunto, quem que estava? Era o seu Antônio, o Hernando... E o Albino. E o Albino. Essa foi a primeira formação dos irmãos Borges. Que enquanto isso, aí eu e o Luiz, nós estava já prontinha para entrar. Mas era o quê? Tinha o quê? Uns 10 anos por aí? Eram menos? Mais? Não, o Luiz não tinha 10. O Luiz tinha que tocar 2 músicas, cantar as 2 e tinha que deitar no meu colo e dormir no meu colo. Para descansar um pouquinho. Pequenininho. Mas vocês iam junto daí nessas apresentações? Sim,
todos juntos, Todos juntos. E o pai ia também. Aham. O pai ia também. E daí vocês começaram, daí começou então os irmãos Borges, eram os 3 pilares principais, eram os guris. Os guris. E a senhora e o Luiz Carlos depois. iam junto, mas ainda estavam, não eram, como é que se diz, do principal, vocês ainda estavam nas participações especiais. Estavam aprendendo as coisinhas. Vocês faziam as participações especiais daí. E daí, dona Irenita? Aí lá uma hora, por exemplo, todo mundo já começava a gritar que queria ver o Luiz Carlos, o pequenininho, cantar, fazer alguma coisa. E como ele não sabia ler, eu já sabia. Eu já era maior, né? Então, tudo era eu. Então, tinha um padrinho dele até, dizia assim, ó, estão pedindo pro Luiz Carlos cantar. Te posiciona, vai para lá com ele, porque é tu que tem que estar junto, senão tu não dá segurança para ele. Sim. Mas Deus, nós ria que nem cera, coisa mais divertida, mais maravilhosa. Digo, a gente não tem nada gravado daquele tempo, né? E, dona Irenita, vocês iam e faziam a região. Faziam toda a região, e daí iam de a gente sempre alugava carro que desse para nós. Que desse para vocês. E daí vocês faziam Santo Ângelo, São Luís. Todos esses lugares aqui perto de Santa Rosa, lá para aqueles, perto de Santa Rosa, aqueles lugar também, que eu já nem me lembro o nome. Tem muitas coisas que me passaram, sabe? Vai perdendo. Não tem a nitidez de contar, porque não tem certeza, sabe? Dona Irenita, e daí vocês tiveram essa primeira formação dos irmãos Borges, e aí a senhora e o Luiz Carlos estavam lá. Mas depois, dentro do conjunto Irmãos Borges, cria-se a dupla. Que daí era a senhora e o Luiz Carlos. Então a senhora fazia parte do conjunto, depois também. Então foi evoluindo, esse conjunto foi crescendo, vocês foram crescendo, começaram a integrar ele de forma mais participativa, dá para dizer, né? Porque ficaram maiores. E depois, então, cria-se dentro do baile, digamos que assim, o espetáculo da Irenita e do Luiz Carlos. Era isso? Era isso. Era isso. E daí às vezes até mesmo o conjunto todo fazia umas músicas mais vozes, assim, né? Mas, assim, o que mais nós fazia era eu e o Luiz Carlos, porque o pessoal queria ele cantando comigo, né? Viu, dona Irenita? E as músicas? Eram tudo músicas mais de baile? Eram músicas mais... Como é que eram os estilos musicais? Não tinha estilo. Escutei a música, gostei, tirei, vamos cantar. Vamos cantar. A senhora lembra sertanejo, artistas? Bastante. Naquela época era muito sertanejo, muito, né? Sertanejo. Então, eu fazia assim, ó, eu deixava de dormir de noite para assistir os programas das rádios de São Paulo, para tirar música. E eu já tinha um gravadorzinho desse tamanhinho lá no meu costado, mas gravava bem tudo. No outro dia eu já estava com a letra decorada, porque nós éramos assim, a letra ia e já ficava lá dentro. Sabe? A facilidade assim, Deus o livre. Então, às vezes eu dizia, mano, levanta que nós temos que ensaiar uma música nova. Ele dizia, eu tô dormindo. Digo, não, mas senão não tem para de noite. E daí vocês já tocavam direto. Eu mostrava para ele já copiava direitinho e já começava a ensaiar. E aí vocês também nessa fase vocês tinham bailes direto. Era, sabe, às vezes eu dizia assim, tem que sobrar um fim de semana para mim, poder ir eu num baile, dançar e me divertir, porque nunca dava, nunca todo podia final de semana vocês estavam tocando. Todo fim de semana. Às vezes, um dia, eu me lembro que uma vez chovia, e aquelas, ainda no tempo que asfalto não existia para nós, para cá, né? Nós tínhamos ido tocar em, não sei se é Jaguari ou São Francisco, porque nós tocávamos muito para aquele lado. Daí, choveu muito e nós tocava lá e tinha que voltar para tocar em São Nicolau no clube no domingo de noite. E água, e nós não podia vir, aquilo não andava, aquela viagem, nós todo mundo numa tensão nervosa. Digo, vamos pensar que a gente não vai ir tocar, né? Mas não, graças a Deus chegamos no horário certo para fazer o baile. Tivemos que ainda parar num lugar, não me lembro onde, que parece que quis meio ficar ruim o carro e tiveram que dar uma reparada para poder tocar. Para poder continuar a viagem. Meu Deus. Mas tem história tem história, sim. E assim foi indo, né? Quando a gente viu, o Luiz Carlos era um dono de si. E você foi para o mundo, né? Foi para o mundo.
Como diz na música, né? São Luís Gonzaga ficou na luz das retinas, e você ficou foi para Argentina, né? Você foi. Dona Irenita, e gravações? Teve algum disco que os irmãos Borges gravaram? Sim. Aí aconteceu assim, ó, tava tudo, todo mundo tinha condições de fazer uma gravação, né? Ou uns ou outros, como pudesse. Mas como a gente, como eu disse para vocês, a gente tinha pouco, não podia sair pagando tudo que pediu. Era só em São Paulo que tinha, não tinha em outro lugar. E os que foram, que gravaram antes, gravaram em São Paulo, gastaram uma fortuna. E aí ficou. Daí, conversando, tu deve ter visto falar muito no Raulito Barbosa. Sim, sim. Ai, nosso amigo querido morreu esses dias, que sentimento. Daí, o Raulito se encontrou com eles nos festivais em Santo Tomé, umas coisas e tal. E daí ficaram muito amigos. Nessa parte a senhora já não fazia mais parte do conjunto? Não, eu fazia sim, só que eu não ia. Não ia. Eles iam, o Hernando e o Albino e o Luiz Carlos. Que iam para onde ia para a Argentina, iam só eles. Iam só eles. E daí, conversando, falaram pro Raul: não, vem para cá, fazem as malas e vem para cá. Que aqui vocês gravam numa boa e depois nós demos um jeito de passar para o Brasil, essa é uma outra história, e para tudo tem jeito. Pois eles foram. Foram e gravaram um disco. Eu tenho todos lá em casa. Sim. Esses eu tenho. E quantos discos foram, Dona Irenita? Acho que foi 3 na Argentina. É o Chimarrão e Milonga. O primeiro eles mesmos que puseram Los Hermanos Borges. E foi o primeiro. E depois o Chimarrão e Milonga. Muito bom os discos, muito bom. E daí foi deslanchando cada vez mais, né? Só que daí eu não participei. E daí eu comecei a pensar, né? Eu andei bastante doente, tive que me afastar uns dias para fazer um tratamento bom, por causa que eu estava com a garganta estoporada, né? Também não parava. Não parava. E sempre ensaiando e sempre cantando. Daí eu disse, vou sair um pouco. Aí depois eu botei a cabeça no travesseiro e pensei, digo, tudo bem, eu não quero parar, porque eu amo, é a coisa que eu mais amo na vida, é cantar. Mas eu tenho que pensar no futuro. Amanhã ou depois, se eles começam tudo a casar, fazer suas famílias, e aí? E o pai e a mãe, será que ainda vão estar aqui? E o que é que eu vou fazer? E eu o que é que faço? Eu acho que eu vou continuar no conjunto, tudo, até enquanto der. Mas eu vou... Já com aquela ideia de aposentar. De aposentar. Na questão da música. E assim eu fiz, sabe? Daí por isso que eu parei mais cedo. Porque enquanto isso, os guris continuavam cada vez melhor, né? Eu, o Luiz Carlos já começou a gravar aqui no Brasil, não precisou mais sair, tudo, né? E aí melhorou tudo, foi uma beleza. E a única coisa que eu cheguei a participar ainda antes de sair foi um amigo nosso que morava na Argentina, disse que ia fazer uma festa lá, e nós tínhamos que ir e aproveitava para fazer um baile para nós tocar. Aí fomos. Aí eu fui, nesse eu fui. Daí você foi pro lado de lá. Vamos pro lado de lá. Foi muito bom. Muito bom. Dona Irenita, e até que ano que continua o conjunto? A senhora lembra disso? Dos irmãos Borges. Então a senhora, né, os guris continuam e depois, né, a gente sabe que o Luiz Carlos continua essa carreira solo. Sim, ele não parou nunca. E até quando? A senhora lembra assim mais ou menos quantos anos que teve o conjunto, desde a primeira até o conjunto em si dos irmãos Borges? Eu tenho tudo anotado num álbum que eu fiz. Mas assim, agora de cabeça não tenho condições. Mas dá para nós dizer o que? Mais de 10 anos? Mais de 15? Mais de 20? Eu acho que só a participação minha efetiva mesmo, acho que uns 20 quase. Uns 20 anos. Então teve mais de 20 anos o conjunto. Sim. Para depois ele acabar. Então, tipo, ali o Albino, o seu Hernando, o Tonho param, né? Com o conjunto, né? E aí o Luiz Carlos continua sozinho. Continua sozinho. Deixa eu ver quando foi que o Luiz continuou sozinho. Faz tempo eu não vou ter condições de juntar mesmo, porque
Daí ele começou a andar pelo mundo, né? Se mandava para um lugar e para outro, e daí tinha amigos já em todo que era lugar, né? Claro. Aí convidavam ele para ir para lá, ele botava a mala no avião e a gaita e Você ia. né? Lá ficava uma temporada, né? Fazia, gravava, fazia, acontecia, né? E assim ele ia. Assim com a Mercedes Sosa, por exemplo, ela foi fazer uma turnê em... Ai, eu estou falando e me passa. Tenho que cuidar para não dizer besteira. Sim. Mas que ele vai fazer essa turnê e ele conheceu muito, e principalmente esse lado, né? A Mas Deus o livre, Argentina, ela tinha ligou essa para ligação muito ele. forte com. Ela ligou para ele e disse: Borges, eu estou fazendo uma turnê, vou fazer, tal dia começo. E estou ligando para te convidar para tu fazer comigo. Eu acho que tu não pode perder essa chance. Sim. Aí ele ligou para nós numa felicidade, que Deus o livre. Se foram, conheceram, como é que é? Eu me esqueço dos nomes, mas alguma coisa eu me lembro. Eu sei que ele trouxe tanta coisa de lá da terra de Jesus, da onde Jesus nasceu. Sim. Eles conheceram tudo que tu possa imaginar. A Jerusalém? Jerusalém, tudo, coisa mais linda. E ele ficou, acho que ficaram mais de mês para lá. Né? Fazendo essa turnê. Fazendo essa turnê. Foi que coisa mais linda, depois ele contando para nós. A gente nunca ficou sabendo bem tudo, porque ele não tinha tempo. Claro, ele estava sempre viajando para outro lugar, né? Então, até que não dava tempo da gente se juntar todos para ter uma conversa assim, né, que rendesse mais. E poder os detalhes. Os detalhes. Mas então, dona Helena, nós vamos para o primeiro bloco de comercial. Logo a gente volta para nós continuar esta conversa. Então, rapidinho a gente está de volta. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Voltamos com o nosso Gente Daqui. Antes de nós continuarmos esse bate-papo, nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco na TV Daqui e no Gente Daqui. Então, conosco nós temos Urban Concept Hair. Quer te maquiar, tem um evento para ti, ou então quer dar um tapa no visual, quer cortar o cabelo, pintar, vá até a Urban e claro que tu vai sair de lá ainda mais linda. Também Império, a sua loja de roupas femininas, as melhores marcas você encontra na Império. Tudo escolhido a dedo, com aquele bom gosto que só a dona Nilza tem. Também conosco a Auditec, escritório de contabilidade. Viacom Internet, a internet que é daqui, tem novidade chegando, viu? A Viacom não será mais só a internet. Daqui uns dias já vem novidade da Viacom. Também conosco Odonto Excelência, o teu sorriso é a tua porta de entrada, é o teu cartão de visita. Então vá lá até a Odonto Excelência e faça uma avaliação,
faça o seu tratamento com profissionais que são especializados e que têm o melhor para te oferecer. E também conosco o Sicoob, a tua cooperativa de crédito. Não é só para PF, não é só para PJ, não é só para agro, ela é para todos os públicos. Então vá até o Sicoob, abra a sua conta e veja o que melhor casa para você. Dona Erenita, vamos continuar com essa história tão Vamos. grande dos irmãos Borges, e eu quero começar esse segundo bloco com uma história que é curiosa, né, e que a gente sabe que é uma história famosa. Como a gente fala dos irmãos Borges, não tem como nós não sempre referenciar o Luiz Carlos, né? E aí nós temos o causo, dá para dizer que é um causo, ou um causo da fuga, né? Porque o Luiz Carlos foge de São Luís pequeno e vai para a Argentina. Como é que aconteceu esse fato? Como que se desenrolou isso? Foi complicado, mas graças a Deus tudo bem. No final deu certo, final né? deu tudo certo. Uma de manhã, ele saiu para ir para o colégio, foi, mas a gaita, as coisas já tinha tirado de casa e tinha deixado não sei aonde. E saiu, tá? E pegou e foi para o colégio e se dava muito com uma colega dele, que foi ela que até que eu acho que avisou nós que ele tinha. Acho que ela... teve alguém que avisou vocês, que aí vocês souberam que ele tinha ido para a Argentina. E o amigo do pai que morava lá na Argentina, sim, também, quando ele bateu lá na casa dele, ele foi direto para a casa desse amigo. E daí ele chegou, e daí ele disse, mas nós temos que avisar teu pai. Mas o pai... Não. Fica aqui o tempo que tu quiser, faz o que tu quiser. Mas teu pai tem que ser avisado. E a tua mãe como é que fica? Sim. Né? Aí tá. Daí o Silvio pegou e ligou para nós. Aí naquela época a gente não tinha telefone em casa, só tinha os vizinhos, tinha um apenas que tinha telefone, servia a vizinhança inteira. Claro. Daí pegou e ligou para lá e pediu para chamar que era urgente, que precisava falar com o pai. Aí o pai foi. Mas nessas alturas já tinham dado falta do Luiz Carlos. Sim, o pai já estava apavorado, porque aí resolvemos dar conta de olhar onde é que estava a gaita, de olhar as coisas dele, aí demos falta. Sim. Né? Aí tá. Daí o Silvio disse, escuta, quer notícia do Fujão? Aí o pai disse, pois é isso que mais queremos, porque estamos desesperados aqui. Eu imagino, seu Borges, mas fica tranquilo, ele está aqui comigo, chegou direitinho, veio direitinho, mas como é que esse guri chegou aí, Silvio? Esse guri não tinha documento, esse guri não tinha nada. Mas ele se virou. Com a gaita, ele comprou tudo. Pronto. E aí, tocou na viagem, passou na barca, aquela que era quando passava de primeiro, né? Sim. Passou a barca, tudo tocando gaita. Aí disse que o cara perguntou, mas como é que tu tá sozinho aqui? Como é que isso? Como é que aquilo? E contou tudo direitinho. O cara disse, não se preocupe que eu não vou incomodar ninguém. O Silvio, assim, é dono de uma madeireira muito grande lá. E era em São Borges ou na Argentina? Já passando para a Argentina. Sim. Acho que até São Borges, acho que ele foi de carona. Eu nem me lembro mais, tem uns pedacinhos que já... Sim, que vai falhando. Mas e qual era a intenção dele com esta fuga? Ele queria... O chamamé. O chamamé. Ele foi em busca do chamamé. E foi e trouxe. E quem botou o chamamé a funcionar aqui no Rio Grande foi ele. Foi ele, daquele tamanho. 13 anos foi 13 anos. Quando você vai para lá. E ele ainda fazia parte do conjunto com os irmãos. Sim. E ele faz... Sim, ali o conjunto ainda não era tão... Sim. Tu vê, ele tinha 13 anos só. Era pequeno. Né? E aí, dona Erenita, como é que ele volta? Quanto tempo ele fica fora? Ele ficou, eu não me lembro. Ele ficou um pouco e o Silvio disse, deixa que ele fique, porque ele já se enturmou com um cara muito bom aqui, que é meu vizinho, e toca violão, que é um espetáculo. Dizia, já estão tramando junto. Pronto. Diz, deixa um pouco. Ele veio atrás do chamamé, deixa ele curtir um pouco e depois vocês vêm buscar. Aí assim fizemos. Daí eu e o Albino, meu irmão, fomos buscar. E foram buscar. A senhora que tinha que ir junto, a senhora que intermediava. Sim, o pai, eu tinha que ir junto.
Dona Irenita, e daí? A senhora fez todo o conjunto e a senhora desiste, né, desta vida de música, e a senhora então opta por casar, ter filhos, e assim a Isso, senhora constrói a sua família. isso. Eu, por mim, eu gostaria muito, Leiseline, porque eu não precisava, porque meu marido nunca se importou se eu tivesse que sair Sim, para me apresentar, para isso, ele sempre deu, total né, apoio. total apoio. Assim, ó, mas eu comecei a andar muito doente. Uhum, Eu comecei a andar muito doente. Aí não tive mais uhum. condições. Foi uma temporada muito grande, desconectou tudo, sabe? Sim, sim. Então não deu. Vai dando um desgaste físico, né, Físico, muito eu grande. fiquei muito fraca, não tinha condições de voltar tão cedo, Sim. né? E daí eu estava grávida, aí mais dificuldades Sim. porque tinha que me cuidar muito. Uhum, Assim, eu não teve mais jeito mesmo, a uhum, não ser desistir, uhum. né? E as saudades, Dona Irenita, o que que E fica? essa até hoje mora no meu coração, Deus É. livre. Tem dias que eu tiro para cantar e chorar Uhum. e dizer, meu Deus, me dá força, por causa que eu tenho uma saudade. Agora, Leiseline, se eu tivesse saúde, eu voltava a cantar. Eu imagino. Eu arrumava um companheiro, uma companheira que me acompanhasse, né? Sim. É só o que eu preciso, Uhum. né? Para a senhora E poder voltar a voltar a cantar. ensaiar, só. Aí depois eu comecei. A Regina Guma, a Sim, sim, professora, que sim. canta muito, muito bem. A Regina é muito minha amiga. Então ela vivia me. Ai, por que tu não vem cantar com a gente na igreja, então? Tá, então, Regina, vou. Mas depois de muita Sim. conversa. Aí fui. Aí fiquei, Deus, o livro que nós cantávamos. Foi como um bom tempo, né? Aí fiquei. A Você senhora chegou. também participou do coral, eu me lembro da O senhora coral eu cantando fiquei 9 anos. no coral, que foi onde a gente se conheceu, foi no coral, Foi no nós coral. cantando no Coral Canto Livre, ainda quando eram os ensaios no escritório do seu Hércio Rastenflug, lá na 13 de Maio, lá onde saiu os ensaios, Lá onde saiu os lá que ensaios. eu comecei a participar e a senhora fazia parte também do Coral Canto Livre. É. Porque, na verdade, a música nunca saiu da sua vida, né? Não, Ela sempre ela esteve continuou. ali permeando, né? Sempre Sempre, esteve junto. porque daí eu e o Luiz Carlos, a gente. Quer dizer, os 7 irmãos eram Uhum, um grude tudo, uhum, sabe? Porque é um cuidando do outro e pensando no outro, e assim, sabe? Porque acho que a música mesmo, de verdade, é assim, né? uhum. Ela junta as pessoas e ajuda. Eu tinha uma senhora, muito minha amiga, que já é falecida agora, que ela adorava ver eu e o Luiz Carlos cantando, ela dizia. A música é tudo na vida da gente. A gente Uhum, tendo música, entendendo a música, não falta nada, ela uhum, dizia para mim. Coisa mais linda, essa criança que ela conheceu o Luiz pequenininho sim, ainda, né? Daí ela dizia, essa criança, então parece que mentira que está aqui agora, né? uhum. Que virou, né, É, o ícone que ele virou, né? virou. Então, que ele É, realmente ele se sobressaiu tanto e tu fez tanta essa é. carreira dele que ficou um legado. Foi um legado assim. Olha, a única coisa que eu sinto agora, a não ser a falta dele e tudo, é eu não ter condições de fazer alguma coisa por isso. Uhum, Sabe? Mas ó, se eu tivesse uma graninha sobrando, eu já sim, estava dando jeito. Porque é tanta coisa que ele deixou, tanta, mas tu tem que imaginar tanta coisa que só eu sei uhum. que tinha que ter agora uma casa alugada, um lugar, Era um museu. um museu, para fazer um Uhum, museu, porque não tem onde pôr tudo. uhum, E fora tudo, as músicas, coisas que ele ainda não tinha terminado, que ficou começada, que uhum, só, por exemplo, a Andressa viu uhum, ele ensaiando sozinho para uhum. dar o tom, para, Para enfim, saber, fazer para a dar essa música, para continuidade. fazer a música para a Uhum, letra, né? uhum, Para dar a música para a letra. Então, ficou coisas assim que é incrível. Eu uhum. acredito que possa ter alguém que tenha tido igual, mas mais, eu acredito que Sim. não. É. É uma marca que fica e a gente vê assim, principalmente da senhora, a senhora sempre teve assim um carinho muito grande, além de ser um irmão, eu, né, Uhum. sempre percebi isso na senhora.
A senhora tinha essa admiração pela pessoa, pelo irmão, pelo artista, e vocês, como todos os Como irmãos, todos. vocês sempre foram muito unidos, Muito, né? muito, Quando muito você unidos. juntava, é sempre música, é sempre essa música estava Credo. ali, né? Era sempre assim, ó, quando passavam uns dias que a gente não se juntava por um motivo ou por outro, aí um ligava e dizia, escuta, onde é que vamos se juntar? Aqui em casa, ou lá no fulano, mas temos que se juntar para nós dar aquelas risadas. E o do pandeiro, né, o Sim. Albino, disse para mim, dá meus pandeiraços, que eu tô com saudade. O Albino tinha uma marca, né? A gente que convive um pouco com as pessoas que fazem, né, a música, a gente lembra que, então, o meu tio, o tio Hugo, contava da forma com que tocava e o jogo de cotovelo, né? E tem o jogo de cotovelo do pandeiro, isso eram Deus, coisas que ficavam, né? esse teu tio, claro, pois ele ia lá em Sim. casa e tudo, tocavam lá em casa. Então, eles se davam demais. Eles adoravam ver o Albino tocando pandeiro. Sim. Ai, assim, eu estou muito bem, mas se eu vou lá num lugar da minha casa que tem um pedaço de qualquer coisa dele, eu digo, ai, o pandeiro do tio Dica, ai, já me derreto toda, sabe? derreto. E com o Luiz de Leicelina, ele foi o irmão mais. Eu sempre dizia lá em Porto Alegre, eles davam risada, meu irmão mais novo e meu filho mais velho. Eu sim, sempre deu para sentir isso da É. senhora, né? Esse Aham. carinho de mãe por ele. E até pouco tempo ainda, ele ia fazer uma coisa. Mana, pode falar um pouco comigo? Mas claro que posso, mano. Na hora que tu precisar, pode ser de madrugada, a hora que for. Ah, eu queria que eu me esqueci da letra de tal música e não tem jeito de me lembrar e quero voltar a cantar e não me lembro. Pode deixar que depois eu vejo, eu dou um jeito e já te passo, peço pro Genaro te passar por e-mail, sei lá por quê. Sei que passava para ele. No outro dia estava lá para ele ler tudo. Era tudo assim. Sim. Era tudo eu assim, tá? Sabe? Aí agora, depois, esses últimos anos, que ele teve bem doente e melhorou, depois de novo, né? Que daí já estava com a Andressa, né? Que eu descansei mais um pouco, porque a Andressa é muito legal. A Andressa foi Deus botou a pessoa certa na vida dele, sabe? Para mim, ela é que nem uma filha também. Sim. De tanto que eu quero bem ela. Porque ela não saiu um minuto do lado dele. Eu ia lá, ficava quantos dias eu podia, eu voltava e ela estava lá, firme no lado, fazendo tudo. E o filho, Deus o livre, ninguém não tocava, não faltava nada. Não sei como é que ela dava conta de fazer tudo aquilo. Foi muito bonita a história deles, sabe? Todo mundo criticava. Ai, o Luiz Carlos com toda essa idade, casar com uma criança. Mas o que vocês querem que eu faça? Se gostaram, se apaixonaram, agora eu vou chegar no meio e apartar? E dizer, não, tu para lá e tu para lá. Digo, mas escuta, gente, o que é isso? Digo, mas para o amor não tem idade, não tem hora, não tem nada. O amor é amor, não sei lá. Deus já fez assim, por que nós queremos mudar? Né? Daí, tá, digo, olha, foi a pessoa certa para ele. Tinha uma outra que gostava muito dele. Eu achava que ele ia ficar com aquela uma que era já mais de idade, já tinha uma filha moça também, sabe? Mas capaz. Quando ele viu a Andressa, ele largou tudo. E foi. Dona Irenita, e dentro disso que a gente falou, da saudade que a senhora já falou, uma memória que ficou marcada para a senhora, da sua infância ou do conjunto, alguma coisa assim, que tipo assim, olha, tem uma coisa, uma história, um fato, um baile, alguma coisa que lhe marcou muito. Eu pensando, eu tenho um monte de coisa, mas às vezes na hora que a gente quer... Sim, quer lembrar, a gente não lembra, né? Eu de pequena eu me lembro de uma vez que eu tive muito doente. E aí todos os irmãos rodam de mim para me cuidar. A mãe ia fazer uma coisa, ficam com ela, ficam cuidando. Tá, isso eu me lembro, mas eu era 2 anos e pouco. Sim, e lembra disso? Lembro até do lugar que eu estava sentada. Tudo isso, me lembro. ainda lá em Santo Ângelo. Lá lá no interior de Santo Ângelo. E daí, depois, que eu tenho uma coisa que às vezes eu me lembro. Eu estava fazendo uma meditação. Estava tão nervosa para fazer uma meditação. Aí chegou numa parte lá
que o cara mandou tu pensar na tua infância, aquilo que tu lembrava, que não sei o que eu sei o quê. Leiseline, eu lembrei tudo, 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 eu enxerguei tudo na minha frente. Uhum. Aquilo que eu tinha, aquela lembrança meia turva, assim, Uhum. sabe? Mas eu lembrei tudo, tudo. Até depois que eu contei para Darlene, digo, Darlene, nunca pensei que eu Ia tava reviver. reviver aquilo tão certinho, sabe? Então, e foi uma coisa assim que ficou marcada de bem criança, sabe? Aham. Aí depois eu me lembro que a mãe tinha que levar a minha irmã mais velha nos bailes, né? Aham. E não tinha com quem deixar, Sim. levava todo mundo Uhum. para fora. Tinha até uns quartos, umas camas para deitarem a dormir, se Claro, quisesse. se quisesse, porque era aqueles bailes nas Ai, que casas, coisa né? boa aquilo, meu Deus do céu. Se fosse hoje assim, não tinha É. tanta coisa ruim acontecendo. Sim. E daí eu ia. Então eu usava aquele cabelão comprido de trança, né? Aí todo mundo era apaixonado por mim. Aí os grandes largavam as namoradas para ir aprender a dançar. Todo mundo dançava uma música comigo para me ensinar a dançar. Pronto. E ali a Me senhora adorava. fazia. E ali, quando eu era grandinha assim, eu já dançava que rodofiava. As coisas boas As coisas que a senhora consegue que eu lembrar. consigo lembrar. Claro que se a gente conversava um dia, sentar para contar causa, falar, Aham. vai sair A muita gente vai coisa. sair muita coisa. Mas assim, de repente, eu me lembro que daí eu aprendi a dançar. Então, essas são as lembranças boas. É, Dona Irenita, eu quero lhe agradecer por a senhora ter se disposto a vir aqui, para a senhora imagina. contar um pouquinho dessa história, principalmente para a gente poder, né, conhecer um pouquinho mais, porque afinal de contas, como a gente comentava antes, existem muitas pessoas, são muitas histórias, e muitas delas passam despercebidas para as próximas gerações, porque não tem quem as conte, Não e tem. quem viveu não está mais para contar. Não tá, pois né? esse que é o problema. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel como TV daqui, como gente daqui, é ter esse espaço para que nós possamos trazer histórias, e trazer histórias de pessoas reais, histórias das pessoas que são daqui, que constituíram essa história, que como vocês fazem parte da música do Rio Grande do Sul, os irmãos Borges fazem parte disso e a senhora representa eles. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, Não tem muito porquê. obrigada. E eu deixo uma mensagem para a senhora deixar uma mensagem final para quem nos acompanha. Olha, eu agradeço pelo teu convite, fiquei muito feliz. Acho que pude ajudar um pouco, não tanto como eu queria, porque eu depois, de uns tempos para cá, eu sempre fui emotiva, sempre Sim. fui. Mas agora, de uns tempos para cá, com a perda de um ex-irmão, e vem um outro, e a gente vai Uhum, perdendo muita coisa, né? uhum. Eu não tem mais estrutura e tal. Mas eu queria te dizer que o único meu irmão que está vivo, que é o Hernando, eu falei com ele ainda 15 dias atrás, eu fui lá na casa dele, lá visitar ele ali em Panambi. Uhum. Aí ele me deu, na hora de eu vir embora, eu quero te dar uma coisa. Tá? Era um envelope. Ele contando a história dele desde que nós começamos de criança. Tudo, tudo naquele envelope para mim. Precisava tu conversar com ele. A memória daquele homem. Uhum. Aquele conta tudo como se fosse hoje. Então, assim, ó, é bom pegar umas pessoas assim para poder as coisas, Uhum. né, continuarem, né? E então eu tenho muita coisa boa que ficou, muita coisa boa que eu lembro, ai, coisa boa se fosse naquele tempo, tal, né? Mas depois da morte do Luiz Carlos, eu perdi muito, Uhum. muito de mim. Todos os dias fico rezando, pedindo a Deus que me ajude, que eu consiga deixar as coisas serem como são, Uhum. estou fazendo o possível, mas não é fácil. Mas eu prometo que eu vou tentar continuar. De uma maneira ou de outra, eu vou tentar continuar. E tem que continuar, né? E eu quero agradecer, então, e quando precisar de mim para alguma coisa, estou aí, né? Lembrar de alguma coisa que tu queira saber, que eu possa ajudar, eu estou aí. Obrigada, Tá? Marinita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estiveram conosco, acompanhando essa história.
podendo dividir um pouquinho. Assim como a dona Irenita trouxe a história dela para dividir conosco, Gente Daqui está sempre trazendo pessoas para dividir a história com você que está aí conosco em todos os programas. Então, o meu muito obrigada e como você sabe, terça-feira que vem tem mais. Tchau, tchau!